o Cuca é o culpado, substitui muito mal, tem que tirar esse cara. Não, o problema é o Rony, não acerta um passe. Não, o problema é o Júnior Santos, que pelo amor de Deus não sabe dominar uma bola, é horroroso. Gente, enquanto torcedor achar que apenas existe um culpado, fazer aí a sua análise rasa, e principalmente enquanto a imprensa der corda para isso e simplesmente querer achar o culpado, a gente nunca vai resolver os problemas do Atlético. O culpado são todos, e eu vou mostrar para vocês por quê agora. Dali, meu povo! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste furiosíssimo canal Léo Brasil aqui! E hoje, para a gente poder falar um pouco sobre esse jogo contra o São Paulo, né? Tentei dar uma respirada aqui para poder falar, mas tá difícil porque eu vou assistindo aí a galera conversando, comentando sobre o jogo e só vai me dando mais tristeza. Vamos falar bastante sobre isso aí, tá? Já pedindo a você que, se possível, aí no início do vídeo já dê aquela moral pra gente. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Também inscreva-se no canal. Agradeço de coração a todos vocês aí. O canal está crescendo a cada dia, graças a vocês. Mas vamos falar um pouco desse jogo, né, galera? Não o jogo em si, porque no pós-jogo eu já falei bastante sobre as minhas colocações, algumas coisas que a gente pode pontuar nesse jogo, né? Como, por exemplo, a arbitragem, que foi tendenciosa, sim, né? Apitou, principalmente, apitava todas as faltas para o São Paulo e não apitava para o Galo. Não é culpa do São Paulo, não estou tirando os méritos do São Paulo, mas as faltas foram aplicadas para um lado e para o outro não. A questão do impedimento é muito complicada, aquelas linhas, né? Não sei cravar realmente até agora se teve o impedimento ou se não teve no lance do gol anulado. O lance que o Júnior Santos perdeu com certeza não estava impedido, esse eu vi bem, né? O Júnior Santos deu o menino saiu do impedimento, recebeu a bola, fez o cruzamento, o Júnior Santos perdeu mais um gol, né? Ele subiu sozinho para cabecear e não acertou a reta do gol de novo. Mas enfim, galera, quando eu vou assistindo os programas de comentários e tal, dos colegas aí que são excelentes comentaristas, né? Não vou citar nominalmente, não vou esquecer algum, mas tem uns grandes comentaristas aí que sempre embasam muito aqui o que eu vou falar, né? Eu gosto de assistir as opiniões para tirar a minha também, né? Eu assisto até opiniões aí de quem eu não gosto, ou de quem não gosta muito de mim, para poder embasar um pouco a minha opinião, ver, às vezes eu estou num ponto errado, né? A pessoa tem uma visão diferente da minha. Mas uma coisa que eu acho muito ruim é quando nós, tanto imprensa quanto torcedores, a gente tem essa mania de querer achar um culpado. E aí você vai num programa, a galera começa a culpar o Cuca, as substituições, as escolhas dele muito ruins. Aí você vai no outro, o cara tá culpando o Rony aí, que não acerta nada, e tinha que ter tirado o Rony. Rony não podia ter jogado o tempo todo. Aí você vai no outro, fala que o problema é o Júnior Santos, que não domina uma bola. Enfim, gente, não é um problema só. Não é um problema só. É elenco. Nossa, Léo, que chato, vai falar disso. Vou falar disso de novo. Porque a gente tem que ir martelando até ver se entra na cabeça de alguém de que o problema não é tão raso quanto uma mudança de técnico, ou uma escalação diferente, ou uma mudança de jogador. Não! O problema é muito mais profundo. É muito mais embaixo do que a gente pode imaginar. Gente, quando o Cuca chega na coletiva e fala, faria tudo de novo, é minha responsabilidade, eu escolhi assim e faria novamente, o Cuca não falou isso porque ele queria deliberadamente tirar os titulares e piorar o time. Ele fala isso por conta da sequência pesada que os jogadores do Atlético estão tendo, e o Atlético hoje ele não conta com um elenco forte, ele conta com um time. O Galo tem um time muito bom, um time muito forte. Vocês vão ver que o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira vai ser diferente, né? Vai ser um jogo um pouco mais pegado, mais ao estilo Galo mesmo, com os titulares. Agora, se você depende do elenco, você depende de uma mudança, a gente não tem. Então, não adianta eu achar que é só o Cuca. O Cuca vai pegar e o que ele tem ali, ele vai tentar fazer alguma coisa. E a gente tem que lembrar que o Cuca tem que tomar essas decisões antes, né? Teve gente reclamando que eu vi que não tirou o Rony e tirou o Júnior Santos. Gente, o Júnior Santos estava horroroso. Errou gol debaixo do gol, errou passe, domínio de bola, correndo com a cabeça baixa. E a galera ainda acha ruim que tira ele. Se não tirar ele, vai tirar o Rony realmente? Será que o problema é o Rony ter ficado? O Rony também jogou mal, o Júnior Santos jogou mal e alguém esperava diferente?
Alguém estava vendo o jogo, tá vendo os mesmos jogos do Galo que eu? Não sei. Às vezes eu tô assistindo um jogo no mundo paralelo, onde o Rony tem muita técnica, onde o Júnior Santos faz diferença em campo. Não faz. O Cuca errou? É claro que teve alguns erros. Eu, por exemplo, no lugar dele, não tiraria, na hora da transmissão eu falei, eu não tiraria, por exemplo, o Igor Gomes, que pode não ser um primor de jogador, mas estava longe de ser horroroso. E aí é uma opinião minha, né? A opinião do Léo, assim como eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu não embaso a derrota só nisso, né? Nas decisões que o Cuca tomou. O Cuca tomou as decisões dentro do que ele tinha. Na cabeça do Cuca, eu tenho certeza que ele não queria ter utilizado Scarpa, que ele não queria ter utilizado Natanael, mas foi obrigado a utilizar para ver se mudava um pouco a cara do time, porque não funcionou, porque a gente não tem reservas. Quando você olha a escalação inicial do Galo, Everson, aí Gabriel Menino fazendo a lateral direita, é segundo volante, Ivan Romão e Vitor Hugo eram terceira opção de zaga até outro dia, e agora já tem gente, inclusive, colocando o Vitor Hugo como se fosse a solução do problema do lado esquerdo no lugar do Alonso. Me desculpa, Vitor Hugo tem que comer muito arroz com feijão para chegar no nível do Alonso. Porque essas pessoas que avaliam o Alonso desse jeito, avaliam, no meu ponto de vista, eu peço desculpas, mas para mim avalia o Alonso de uma forma muito rasa. No jogo, inclusive, que o Vitor Hugo foi bem, que foi o último jogo, apesar da derrota, né? Apesar da derrota, não, o último jogo que ele jogou titular foi a derrota, foi. Mas nos jogos aí que o Vitor Hugo atuou, né? No último jogo ali, que o Vitor Hugo estava de primeiro, foi o jogo que o Galo ganhou. Que criou essa vibe aí, foi o Alonso. Fazendo ali o último homem. O Alonso é um primor de zagueiro? Não, não é. Mas ele não é pior que o Vitor Hugo, me desculpa. O Vitor Hugo ele tem suas valias para fazer o básico. Mas a gente precisa de zagueiros diferenciados como o Lianco quando você vai pegar times fortes de verdade. Né? E o Vitor Hugo ele tá fazendo o básico. Eu acho o Alonso um pouco à frente dele. Me desculpem aí os que discordam. Tá? Obviamente, eu acho que o Alonso deveria ser o principal. Não, eu acho que a gente deveria ter alguém, como o Cuca pediu, para poder disputar posição com ele. E aí a gente teria dois zagueiros de extrema qualidade pelo lado esquerdo, mas a diretoria não entregou. Né? E nós vamos chegar lá daqui a pouco, óbvio. Vocês já sabem onde isso vai dar. A gente vai falar um pouco aqui da questão da falta de opções e de contratações que o elenco teve até o momento, mas eu quero falar um pouco mais sobre o jogo em si. Aí você vai ver, a gente teve o Alan Franco, que pra mim foi outro erro do Cuca, tá? Eu não entraria com o Alan Franco nesse jogo. Ah, Léo, igual eu tava conversando com o Julião, né, na transmissão. Ah, eu não acho, não. Acho que o Galo tinha que entrar com os titulares. Ok. Mas de todos os titulares, o único jogador que vem jogando constantemente, tanto no Galo quanto na sua própria seleção, quando é convocado, e não tem tido pausas, é o Alan Franco. E eu não entraria com ele nesse jogo, realmente por medo dele estourar. Porque o Galo tá utilizando jogadores aí até o momento de estourar. E por isso o Cuca não se arrepende do que das opções dele, e eu acho que ele tá certo. O Galo jogou na quinta-feira, aí passou sexta, chegou sexta aqui de volta, né? Porque ficou lá de quinta para sexta, aí chegou sexta, aí treinou um pouco no sábado, um pouquinho no sábado, fez regenerativo na sexta, né? Fez treino no sábado, para poder jogar no domingo contra o São Paulo. Né? A situação muito, muito complicada para o Cuca. O São Paulo jogou na terça, teve a semana inteira para descansar e se preparar com o time todo titular. Então, é uma situação bem complicada aí para o Cuca poder administrar. Então, para mim, o erro do Cuca, por exemplo, foi entrar com o Alan Franco titular. Se era para entrar reserva, que não entrasse com o Alan Franco também. E de preferência descansasse ele, mas às vezes mandasse ele até para BH. Obviamente, o Galo ia ficar muito enfraquecido sem ele. O Galo está sem um primeiro volante e o Alan Franco vem suprindo essa necessidade da forma como pode. Agora, tanto que na hora que o Alan Franco saiu, o trem começou a desandar de vez. Só que a gente tem que priorizar o jogador para mais tempo, né? Não adianta eu querer que o Alan Franco jogue todos os jogos, aí sai estourando todo mundo, a gente fica sem ele durante 2, 3, 4 meses. Né? Então, se era para tirar, que tirasse de vez. Fausto Vera também, nossa senhora, difícil. Eu vou falar de jogador a jogador, vai ser mais fácil. Mas aí foi Fausto Vera, né, lá no meio campo também. Caio na lateral esquerda. Caio não é lateral esquerdo, não adianta querer jogar na minha cara. Ah, mas ele foi contratado pela lateral esquerda. Não interessa que ele foi contratado, interessa o que ele é. Não é lateral esquerdo e está sendo utilizado como lateral esquerdo. Né? E aí os outros jogadores, a gente teve o Reinier entrando de titular, a gente teve o Igor Gomes, que para mim não comprometeu, Rony e Júnior Santos, que foram uma decepção, nós vamos falar aqui agora. Everson,
O goleiro você não costuma não mudar. Achei, inclusive, que a gente não tomou mais gol por causa de intervenções do Everson, né? Não foi péssimo, não foi ruim, atuou bem como sempre, né? Não teve culpa nos gols também, ele não tinha o que fazer naquelas situações. Gabriel Menino não rendeu como lateral, não rendeu para mim mesmo, achei ruim como lateral. Não gostei, não agradei, não dá. Quer dizer, teve gente que gostou, eu respeito, mas eu particularmente acho que não é muito a dele ali, não. Especialmente que a gente precisava de laterais que soubessem fazer um pouco mais a questão defensiva. Gabriel Menino, ele se atira muito pro ataque, enfim, não curti muito o jogo dele, tá? Ivan Roman e Vitor Hugo, a dupla de zaga, hoje não conseguiram fazer uma partida excelente. O Vitor Hugo tentou ali fazer o básico, mas em alguns momentos mal posicionado, especialmente nos momentos do gol, né? Que a galera começou a puxar um saco do Vitor Hugo, porque quer tirar o Alonso, e acabou não vendo que no momento dos gols ele e Ivan Roman estavam um pouco mal posicionados ali. Não estou falando que foi culpa deles, mas isso é natural pela falta de entrosamento também, inclusive, né? Se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo jogo que os dois atuam juntos, e eles eram terceira opção. Então, assim, é normal. Talvez o Vitor Hugo ainda possa dar um pouquinho de esperança, porque o jogo dele não foi péssimo, como a gente tinha visto em outros momentos. Pode ser que a gente tenha ele como um segundo ou terceiro reserva, até mais preferindo terceiro reserva. Mas, enfim, é, não fizeram uma grande partida realmente, tá? O Caio é ponta. Caio é ponta. Ô Cuca, o Caio é ponta. Eu sei que hoje o Cuca usou um monte de gente fora de posição. Mas diretoria atleticana, galera aí do Siga, galera que contratou, cai é ponta. Pelo amor de Deus. Muda isso. Lá no site, eu tô sentindo vergonha quando abro o site do Galo e vejo ele entre os laterais. Pera aí. Nossa, caraca, mano. Eu tô até medindo aqui pra falar, pra não falar muito pesado, mas vamos lá. Alan Franco não conseguiu resolver os problemas, obviamente, né? Ainda se posicionou. Aliás, o gol, pra mim, foi bastante questão dele fazendo a marcação Wi-Fi, falhou hoje, que não é uma coisa natural do Alan Franco, né? Para mim é um grande jogador. Tem muita gente que critica, quer que ele saia, quer que arrume um outro para ele sair, não é por isso. Eu acho que ele rende mais como segundo volante, pode ajudar tanto na parte defensiva como ofensiva, mas realmente o gol vai muito para conta dele também, que fez a marcação à distância, né? Aí deu espaço para os caras chutarem. Fausto Vera desaparecido no jogo, às vezes pedia uma bola ali, outra aqui, tentava alguma coisa lá na frente, mas tudo sem sucesso. Nossa, teve um passe que ele deu ali pra ninguém que foi de matar, mas não tinha ninguém perto. Você pega o lance e vê, dá até uma tristeza no coração, bicho. Os caras não levantam a cabeça pra olhar onde tá o companheiro, simplesmente dá o passe torcendo pro cara tá lá. Não foi só ele, né? Mas o Fausto Vera também tá entrando nessa barca aí, nessa brincadeira. Reinier, pra mim, aí eu vou colocar um pouquinho na responsabilidade do Cuca, porque o Reinier começou jogando mais pelas pontas, né? Reinier funciona bem centralizado ali, de preferência com o Hulk do lado. Se fosse pra usar assim, tudo bem, precisa de ganhar um ritmo de jogo, eu acho até válido colocar o Reinier, mas coloca ele de meia, né? Não coloca ele na ponta, não, que não dá legal, não ficou legal. Igor Gomes eu achei que não foi mal, não comprometeu dessa vez entrando como titular, por incrível que pareça. Eu sei que tem muita gente que está criticando ele aí, mas porque tem a visão ali de ele tem que entrar sempre na reserva. Não, achei até que ele não foi mal, mas também não foi aquele cara para diferenciar o jogo, né? Claramente ele é um cara que quando entra ali no segundo tempo ele faz muito mais diferença, mas no frigir dos ovos ali não comprometeu negativamente. Acho até que se salvou. Agora, o Rony, tem muita gente detonando o Rony, aliás, falando que deveria ter deixado o Júnior Santos tirado o Rony, eu discordo. O Rony, não, é aquilo ali, o Rony. Desde que ele chegou, eu não vejo o Rony diferente daquilo. Muita vontade, pouco futebol. Também deu um passe no nada ali pelo lado direito do ataque. Quando tava ali, deu um passe para centralizar para ninguém. Não levanta a cabeça para dar passe. Ofensivamente inexiste. Esse é o Rony, tá? A torcida tá perdendo a paciência com ele. E aqui eu tô avaliando, né? Todo mundo que me acompanha que sabe, eu tô avaliando o Rony jogador e não tô nem aí porque aconteceu fora de campo. Então, eu não tenho mais nada o que falar, não fui favorável à chegada do Rony, tô dando apoio quando tá jogando, mas eu tenho que ser sincero na hora de analisar. Tá ruim pra caramba.
E o Júnior Santos, gente, me desculpa, quem tá defendendo que o Júnior Santos deveria ter ficado é maluco, na minha opinião. Maluco, você é doente, você tem problema. Júnior Santos errou domínio de novo, não levanta a cabeça, pega a bola, abaixa a cabeça e sai correndo. O único lance bom do Júnior Santos foi uma roubada de bola que ele deu, que ele passou pro Rony e o Rony perdeu o gol no primeiro tempo. Só isso que eu vi do Júnior Santos, mais nada. Não ajudou ofensivamente, não ajudou defensivamente. Defensivamente, tava tentando também ajudar ali, mas na hora que te espanava a bola já perdi o domínio, enfim. Me desculpa, minha paciência com ele acabou total com o Júnior Santos. Sinceramente, Cuca, eu acho que ele precisa de menos tempo. Acho que ele precisa aí dar uma refletida, dar uma reorganizada na vida dele, perder um pezinho, enfim, treinar um pouco dos fundamentos, levantar a cabeça para dar um passe, treinar, sabe, isso aí depois do jogo, depois do treino, pegar ali com o personal, alguém do Galo ajudar ele, eu não sei o que vocês vão fazer aí, mas o Júnior Santos ele precisa ser trabalhado fora, do jeito que tá, não dá. E aí a gente pega um pouco a galera que entrou, né? Vou começar aqui com o Biel. Biel entrou, também teve ali seus problemas, mas, cara, o Biel, eu ainda acho que ele faz alguns lances bem interessantes, tenta algumas jogadas e precisa de mais. Ele precisa de mais ritmo, viu, Júnior Santos? Você não. Você já teve aí mais de 750 minutos em campo. O Biel não. O Biel, se teve ali 60, foi muito. 70 no máximo. Não lembro dele ter mais minutos que isso aí, não. Então, assim, o Biel realmente precisa de mais jogo e eu acho que o Cuca não tá gostando tanto dele nos treinos, talvez, né? Não sei como é que são os treinos, mas o fato dele não ter entrado hoje como titular, né? Ter preferido aí Rony e Júnior Santos, me fala muito aí. Ou então, esse negócio de hierarquia aí que tem que ser pelo nome, pelo tanto que tá pagando pelo cara, aí a gente, né? Aí a gente tem um problema. Várias vezes eu falo que o lado de lá da lagoa, né, pegando como um exemplo aí que eu sei que muita gente não gosta de ouvir, mas eu tenho que falar, o cara lá coloca quem tá melhor. O cara não coloca pelo nome. Tanto que até hoje o Gabriel Barbosa tá no banco e é o maior salário do Cruzeiro hoje. Então, assim, eu queria mais ver os caras pelo futebol e menos pelo nome, né? Enfim, Natanael entrou também ali depois para tentar fazer o lateral e não fez um bom, não fez um bom jogo, não fez um mau jogo, mas também era preferível não ter entrado. Não fez muito. Entrou ali para reorganizar um pouco, né? Do lado direito, já tinha tirado o menino, se eu não me engano. Aí, enfim, não foi ruim, mas também ficou longe de ser bom. O Alexander entrou, tentou fazer alguma coisa, ajudar na marcação. O Alexander tem uma movimentação muito interessante. Esse sim a gente tem que falar que foi uma ótima contratação e realmente merece o status de titular. Não conseguiu fazer diferença nesse jogo, mas eu achei que o Alexander deu uma movimentação um pouco melhor no meio-campo depois que entrou, só que longe de resolver sozinho, aí não carrega time, né? E o Fausto Vera ficou até o final do jogo. Isso foi um erro do Tacuca, me desculpa. Isso pra mim foi um erro nas substituições, mas tá bom. Gustavo Scarpa entrou, deu uma dinâmica boa lá no ataque, tá? Tentou alguns lances, meteu uma bola na trave na falta, escanteio estava gerando um pouco de perigo, mas coitado do Scarpa, né? Para carregar esse time não dá ainda não. E o último que eu deixei aqui para comentar foi o Matheus Zep. Estão falando não queria entrar, tem gente falando que mas aí fica com medo de queimar o menino. Me desculpa, eu em 8 minutos do Zep prefiro ele ao Júnior Santos. Eu gostei muito do que ele fez. Teve personalidade, brigou pela bola, tentou driblar, mostrou que tem habilidade, mesmo sabendo que ele tá voltando agora, né? Ele teve uma lesão recentemente aí, tá voltando agora para poder compor, né? Eu gostei dos 8 minutos do Zep. É uma metragem muito pouca. Tem gente que vai falar, mas é muito pouco, não dá para avaliar nada. Eu acho que dá. Se você prestou atenção no jogo do Zep nesses 8 minutinhos que ele esteve em campo, você vai ver que ele foi um jogador bastante interessante e fez uma partida com pouco tempo que teve, claro, muito pouca amostragem, não dá para falar que ele pode, né, ser esse reserva ali no lugar do Júnior Santos, mas eu gostei muito do cartão de visita dele. Gostei, tá? Tem gente que vai falar que não conseguiu avaliar e é de cada um. Eu consegui avaliar e gostei do que ele me mostrou naquele momento, tá?
E aí ficaram sem entrar o Robert, o Vitão, o Guilherme Arana, o João Marcelo e o Isaac. Esse era o banco do Atlético, né? Além do Gabriel Delfim, que é o goleiro também, né? Goleiro dos dois goleiros. A gente tinha dois goleiros, um zagueiro, um lateral esquerdo e dois atacantes que não foram usados. Aliás, Isaac e João Marcelo, eu não sei o que acontece com eles. Não sei mesmo. Se no treino tá horroroso, o Cuca pediu pro Isaac ficar, eu tô achando que é só pra compor número mesmo. Porque, cara, um jogo como esse, em que você precisa de um jogador lá dentro, você coloca o Scarpa, pra mim você tinha que colocar o Isaac, que é um cara que vai conseguir trabalhar um pouco a bola aérea, pelo menos no meu ponto de vista. Se eu não me engano, ele é um atacante alto de área, talvez poderia ajudar, mas o Cuca não tá tendo confiança nem nesse jogo aí de reservas. Preferiu, inclusive, colocar alguns titulares, e repito, se era para jogar só com reserva, poupasse Alan Franco, poupasse Natanael, poupasse Scarpa, acho que nenhum desses deveria ter entrado. Entrou o Scarpa, poderia ter pelo menos colocado o Isaac ali na área para tentar uma bola aérea, mas não quis, né? Isaac e João Marcelo não entram nem em jogo aí que tá utilizando principalmente as reservas. Então, galera, por que eu tô falando de jogador a jogador? Porque o problema do Atlético, ele não é uma pessoa, ele não é uma decisão, ele não é simplesmente a decisão do treinador, ele não é simplesmente um jogador que tá mal, é o conjunto da obra, né? E a gente vai cobrar sim, porque a SAF atleticana ela não entregou jogadores. A gente não tem um elenco para disputar campeonato brasileiro. Tanto que o Cuca já declarou abertamente que ele vai abandonar, abandonar assim, entre aspas, né? Ele não vai abandonar de vez, mas vai focar um pouco mais nas Copas, como foi no ano passado. E de novo, eu vou falar aquela frase que eu falei na semana retrasada. Tô vendo o futuro repetir os erros do passado. O Galo é literalmente um museu de grandes novidades. Sabe, porque novamente a gente tá pecando nas mesmas coisas e nos mesmos erros que a gente vinha pecando no ano passado e dessa vez de forma pior. Que a gente tá entrando num buraco difícil pra caramba de sair. Nesse momento a gente precisa fazer um segundo turno melhor do que o primeiro turno, do que o segundo turno do ano passado, pra gente poder não correr os mesmos riscos. E quem sabe, né, tá ali pelo menos na zona de classificação da Sul-Americana, apesar que eu não entendo. Ou você quer disputar a Sul-Americana ou você não quer. Se o Galo não quer disputar a Sul-Americana, tenta ficar em 15º, 16º, tá? Mas eu preferia realmente ali que o Atlético estivesse um pouco mais acima e brigando pelas colocações. Vamos ver, vamos ver. E claro, eu vou estar aqui torcendo o Galo ser campeão da Sul-Americana, pro Galo avançar na Copa do Brasil. Mas é preocupante. A gente tem time para as Copas, tá? Time a gente tem. Mas o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser uma dor de cabeça para o atleticano de novo. Tá certo? Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like importante para ajudar no nosso trabalho e também inscreva-se no canal Galo React, canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, e especialmente para você. Muito obrigado, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e falou!